E o DEVA11, um dos fundos imobiliários que mais pagou o dividendo no seu passado, hoje está em maus bocados. Lembrando que ele ainda tem uma pequena esperança de conseguir recuperar os seus dividendos. E recuperando seus dividendos, com certeza o preço da sua cota vai subir. Então, se você está no prejuízo, comenta aqui quantas cotas que vocês têm do DEVA11 e também o seu preço médio, porque é muito importante. Bom, vamos lá. Hoje ele está custando cerca de 30,25 por cota. Quando você abre aqui nos seus últimos nos últimos um ano, ele tem uma queda de quase que 30%. E no seu período máximo chega a ser assustador, porque ele já chegou a ser negociado na casa dos seus R$ 150. Então imagina só você comprar um fundo imobiliário a R$ 150 e hoje ele estar sendo negociado na casa dos seus R$ 30. É um prejuízo inimaginável, tá? Isso daqui provavelmente você nunca mais consiga recuperar com esse fundo imobiliário. Então é sempre importante uma carteira diversificada, sempre indo aportando aos poucos e não colocar tudo de uma vez só. Porque se você, por exemplo, pega ali o dinheiro de uma herança e coloca tudo em um fundo imobiliário como o DEVA11, que prometeu muito no seu começo, cara, o prejuízo que você vai ter é simplesmente pode ser que você passe uma vida ali e não consiga recuperar ele. Então sempre diversifique, tá? Não coloque todos os ovos em uma cesta só. Agora, como que estão os seus dividendos? Porque além do seu preço ter caído muito, os seus dividendos não ficam para trás. Então, olha só isso daqui. Ele chegou a ser negociado, ele chegou a pagar cerca de quase R$ 2,70 por cota. Isso daqui nem o Tigrinho consegue pagar tanto dividendo assim. É um retorno super bom, tá? Um retorno muito, mas muito acima da média, com um yield de quase que 2,32%. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Porém, não tem como ele manter esses dividendos altos ali por muito tempo. Então é claro que ele foi caindo. Só que qual que é o grande detalhe aqui que ninguém fala? O DEVA11, por ele pagar um dividendo absurdo desse, ele tem muito risco. E é claro que esse risco pode acontecer ou não acontecer. No caso do DEVA11, ele aconteceu. Então, consequentemente, esse risco que ele tinha começou a dar ruim. Então, o preço dele começou a cair, começou a receber menos dinheiro. Recebendo menos dinheiro, ele pagava menos dividendo. Então, ele saiu pagando ali de cerca de R$ 2,70 por cota para estar pagando hoje uma média de 45 centavos. Hoje, ele tem um dividendo ali até que acima de 1%, porém, quem está com ele desde o começo tem um prejuízo muito grande, principalmente por conta da sua cota, do seu preço. Agora, quando a gente olha nos seus últimos 12 meses, ele ainda continua com um dividendo muito acima da média, cerca de 20%. Só que qual que é o grande detalhe aqui, qual que é o grande segredo? Quando você olha para o seu dividendo, você vai se apaixonar, porque é um dividendo de 20%, um excelente dividendo. Porém, como a gente já viu, no seu último ano, ele tem uma queda de 29%. Então, se a gente pegar esse seu dividendo, subtrair ali da queda, a gente ainda continua com prejuízo de 9%. Então, basicamente, você teria perdido dinheiro com o DEVA11. E a gente não quer isso, a gente quer ganhar os dividendos e manter o seu preço, de preferência que ele se valorize ao longo do tempo. Esse dividendo aqui desde o seu IPO, a gente sempre desconsidera. Porque, cara, imagina só, você ter um dividendo ali de cerca de 160%, porém foi um fundo que chegou a ser negociado a R$ 150 e hoje está sendo negociado a R$ 30. Então isso aqui sempre desconsidere, tome muito cuidado com isso. Só que qual que é o grande ponto do DEVA11? Que pode ter uma pequena esperança para que ele consiga recuperar no seu... Daqui, olha, se você observar, ele tem quase que 90% do seu patrimônio em CRIs, em dívidas do setor imobiliário basicamente. Só que o que acontece? Os seus CRIs, se você começar a observar aqui, olha, o amarelinho que é em carência de juros, que é aquele famoso waiver, você vai ver o quê? Que os maiores CRIs que eles têm, ali como o da Shen, da Hope, do circuito de compras, ali cerca de mais de 5% do seu patrimônio do fundo em um único CRI, são CRIs ali que não estão pagando juros, que não estão em dia. Então, o que acontece? A maior parte ali do dinheiro que estava investido do DEVA11 não está pagando juros. E se ele não está recebendo nada, é óbvio que ele não vai conseguir pagar nada de dividendo em relação a esses CRIs. A outra maior parte dele está adimplente. Então, quando a gente faz uma análise bem rápida em cima desses CRIs, você vai ver o quê? Que hoje em dia, cerca de 34% dos seus CRIs estão em dia, tá tudo ok com eles. Porém, cerca de 57% estão inadimplente. Inadimplente é basicamente em carência de juros ali, aquele famoso waiver. Eles não estão pagando o que devem.
Basicamente isso. Então, qual que é a grande esperança do DEVA 11 para que ele consiga recuperar ali e voltar a pagar bons dividendos? É claro, se você começar a recuperar todos esses CRIs aqui que estão ruins, o seu preço vai subir muito. E também o seu dividendo, além de subir muito, a sua cota também vai acabar subindo. Porque se ele tem cerca de 57% de CRIs ali que estão em carência, que ainda não faliram de vez ali, que não declarou calote, ele ainda tem uma pequena esperança de conseguir recuperar. E se isso daqui ele consegue recuperar, pode preparar que além de ele estar pagando ali cerca de 1% no mês, vai subir para cerca de 2%. Muito provavelmente chega a pagar ali cerca de R$ 1 por cota novamente. Acredito que ele vai voltar ao seu preço ali de 150, R$ 160 por cota? Não, isso é simplesmente absurdo, isso é loucura. Porém, se ele volta a pagar ali cerca de R$ 1 de dividendo, muito provavelmente ele chega ali na casa dos seus 80, 90 a R$ 100. Mais do que isso é sonhar demais. Então, o maior desafio do DEVA hoje é conseguir com que essa parte que está em carência de juros, que é a maior parte do fundo, volte a pagar ali os seus juros, volte a pagar ali o dinheiro que está devendo para ele. Se ele conseguir isso, vai ganhar muito dinheiro. Ganhando muito dinheiro, ele distribui muito dinheiro, dividendo. Isso é meio que óbvio. Então é isso aí. Esse vídeo já vai ficando por aqui. Valeu, falou!